procede de nós estarmos de pé, estarmos vivos, dependendo dele, para tudo. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, nós iremos estar lendo o Salmo 57, a qual esse salmo é de Davi. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Ele escreveu e pediu para o cantor mor Al-Tachete, quando ele fugia de diante de Saul, ele foi para a caverna, né? Creio que seja a caverna de Adulão. Está escrito assim, ele orou e ele registrou essa oração dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da manhã. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Glória a Deus, 11 versículos, né? A gente vê aqui Davi orando ao Senhor, né? Eu sempre digo, quando a gente lê Salmos, a gente medita, né? Davi era tão perseguido, pobrezinho, né? Modo de dizer. A gente fala assim porque o homem perseguido, né? O homem de luta, meu Deus do céu. Davi, quando ele estava lá apacentando as ovelhas, eu creio que ele não era tão perseguido assim. Eu acho que quando ele estava na luta, nas perseguições, eu acho que ele ficava lembrando de quando ele apacentava as ovelhas, que era ali ele ficava louvando a Deus, compondo salmos, louvando ao Rei dos Reis, né? Não tinha tanta perseguição assim, né? As ovelhas não perseguiriam ele, claro, né? Talvez ele até conversava com as suas ovelhinhas e era tranquilo, né? Tranquilidade, paz, sossego, quando ele estava lá no campo com as ovelhas. Mas a vida dele mudou repentinamente, ainda jovem.
bastou ele ser ungido para poder começar as perseguições, né? Talvez dentro da casa dele ele já começou a ser vítima de ciúmes, porque na pessoa de Samuel, os irmãos dele foi rejeitado, né? Os irmãos dele era bonitos, formosos, fortes, varões de guerras. O porte deles era porte de rei, mas nenhum deles foi escolhido para ser rei. Porque Deus falou para Samuel, não olhe a aparência. Por quê? Porque a aparência deles era de rei. O físico deles era a coisa mais linda, né? Homens belicosos, homens formosos, homens valorosos, corajosos. E Deus falou assim, Samuel, não olha para a aparência. Não olha para isso, porque não é isso que eu estou procurando. Então, quando Davi foi ungido, Davi ainda era franzino. Davi, ele era um menino ainda, ele estava sendo formado ainda. Então, ele não tinha estatura ainda. Ele ainda era um adolescente, pré-adolescente, não, ele era um adolescente, né? Já estava com uns 16 a 17 anos. E então ainda ele não tinha todo aquele físico para poder guerrear, nada disso, né? Se bem que nem para a guerra ele poderia ir, coitado, né? Porque era um jovem. Mas os irmãos dele eram experientes, né? Então ali dentro da casa dele, quando ele foi ungido a rei, os irmãos dele, eu não sei, eu estou falando isso de mim, né? Que Deus me perdoe, mas a gente vê assim que provavelmente já começou dentro da casa dele os ciúmes, né? Os irmãos deles poderiam falar assim, você é um menino e a gente experiente em guerra, como que você foi ungido? Isso não está certo, né? Pode ser que começou a falar isso para ele, né? Mas depois então que as coisas começaram a apertar, né? Foi perseguido, foi ciumado, difamado, né? Pelos inimigos que começou a se levantar contra ele por causa da unção. Saul então começou a perseguir Davi. E a gente está vendo aqui nos Salmos que Davi escreve, né, que Davi ele relatava tudinho, escrevia tudinho, as suas orações, seus clamores a Deus, as suas lamentações, ele escrevia, né? Ele era uma pessoa assim que não tinha sossego. Tinha que ficar fugindo de Saul para não ser morto. E depois não acabou não. Depois que passou essa perseguição, ele foi ungido rei, tudo certinho. Foi morar no palácio, tudo certinho. Assumiu a posição dele de rei. Ah, mas não parou por aí, não. Não parou por aí. É perseguição de tudo quanto é lado. Até dentro da casa dele. Até o filho dele se levantou contra ele, Absalão, né? Chegou a tomar o reinado dele. Então, Davi foi perseguido o tempo todo. Perseguido pelas nações, pelas cidades circunvizinhas, né? Então a gente vê que Davi, meu Deus, que tribulação que ele passava, né? Meu Jesus, muito difícil a gente ver coisas assim que boas assim que Davi passou, viu?
Misericórdia. E ele falava assim, os filhos dos homens são terríveis, são como leões, os dentes deles são como leões, a língua como uma espada afiada, né? E a gente vê que a gente passa por tudo isso também, né? A gente é perseguido tanto, tanto, né? Misericórdia. Mas a gente olha pela palavra, a gente vê que não é só nós, não. A gente passa tribulação, sim, mas a gente vê que os irmãos também passaram. Verdade? E o que traz para a nossa vida essas palavras, essas orações, é que a gente vê a firmeza de Davi, né? Ele buscava socorro no Senhor. A gente vê que ele falava assim, eu clamarei ao Deus Altíssimo que por mim tudo executa. Tudo Deus executava por ele. Então, ele não fazia nada sem pedir para Deus. Né? Nos outros salmos que a gente leu, também, né, a gente sempre falou isso, que Davi jamais saía para a guerra sem falar com Deus primeiro. E olha que luta que ele passava desde o começo até o fim da vida dele. Até ali já de idade já na cama e resolvendo problemas sérios. E a gente vê que ele não morreu na guerra. A palavra de Deus nem fala que ele foi ferido na guerra. Ele venceu tudinho, porque em tudo ele clamava ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, Senhor. Senhor, à sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passe as calamidades. Tá vendo? Então ele corria para o braço de Deus, refugiava em Deus e luta daqui, luta, mas não é uma lutinha, não é essas coisas que a gente passa, é coisas terríveis, né? Misericórdia, Pai eterno, naquela época era uma época que, olha, que difícil que era aquela época, né? E ele fugiu diante de Saul. Ele foi se esconder lá na caverna de Adulão, né? Aí depois a família dele foi lá também ficar com ele, né? Os pais dele foram para lá, provavelmente alguma esposa, sei lá. Mas eu sei que a família dele foi. E lá nessa caverna, ele encontrou umas pessoas lá também desprezadas pela sociedade, formou ali um exército com aquelas pessoas desprezadas. Então a gente vê que em tudo Deus estava com Davi, salvando Davi, abençoando ele, enviando auxílio para ele, né? Aqui no verso 3 ele fala assim, Senhor, o Senhor me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade, tá vendo? Então Davi tinha essa segurança, né? Que nós podemos aprender com Davi, porque Davi estava aprendendo com Deus. E nós podemos aprender com Deus também através da vida, das experiências que Davi teve. Que em momento algum ele falou assim, Senhor, eu vou te largar, Pai. Senhor, eu vou te abandonar, Pai. Né? Por quê, filho? Porque não dá, né? Então a gente não vê essa conversa. A conversa que a gente vê com Davi com Deus é sempre isso. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Ô Senhor, à sombra das tuas asas eu me refugio, Senhor. Tá vendo? Então, é o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente levanta de manhã já atropelando a vida, né? Ai, meu Deus, devia ter feito isso. Ai, Senhor, eu esqueci de fazer aquilo. Ai, Pai eterno, né? Isso é tribulação. Então, o que a gente tem que fazer? Correr à sombra das asas do papai.
pedir misericórdia para o papai, pedir graça para o papai, para nós poder vencer, né? Então, olha aqui. Senhor, a minha alma está entre leões, eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujo dente são lanças e flechas e cuja língua é uma espada afiada. Tá vendo? Então a gente está habitando no meio de pessoas que têm a língua afiada. Mas nós sempre temos que lembrar da palavra do Senhor, da qual diz que a nossa luta não é contra a carne, muito menos contra o sangue. É contra Satanás, que está ao nosso redor, bramando, querendo nos tragar, né? Querendo nos tragar. Mas, aleluia, a gente tem que buscar o Senhor para que o Senhor venha dar livramento, porque esse negócio aqui, ó, de língua afiada, se a gente for dar ouvido, a gente vai perecer, né? Quantas línguas afiadas, quantas línguas estão afiando, porque na hora certa eles vão, pá, tacar em você. Não é verdade? Né? Não deu certo hoje, amanhã eles arrumam outra espada afiada para lançar. Não é verdade? Então, todos os dias o inimigo está lançando aí as suas setas afiadas para desanimar nós. Mas a gente não vai desanimar, não, porque a palavra do Senhor diz para nós, nessa manhã, para nós abrigar debaixo da sombra do papai, refugiar debaixo do Senhor, na sombra do Senhor. A sombra das suas asas me abrigo até que passe as calamidades. Em nome de Jesus Cristo, nós somos muito mais que vencedor. Então, Davi teve a vida inteira dele de perseguição. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, que luta que Davi passava, né? Armavam rede para derrubar ele, né? A alma dele ficou abatida. Cavaram uma cova para ele, mas o que aconteceu? Eles caíram na cova que abriram, né? Mas Davi sempre tendo experiências com Deus, porque ele sempre jogava tudo nos pés do Senhor. Aí ele falava assim: Senhor, o meu coração está preparado. Oh Deus, o meu coração está preparado. Cantarei e salmodiarei. Por que o coração está preparado? Porque ele já estava sendo preparado mesmo antes de ser ungido. Mesmo antes. Foi por isso até que Deus ungiu ele, porque ele já era preparado. Por quê? Porque enquanto ele apacentava as ovelhas, lá estava ele salmodiando, cantando ao Senhor, meditando no Senhor, com a sua harpa. Enquanto as ovelhinhas estavam pastando, ele estava adorando a Deus. O coração de Davi estava inteiro para Deus, no Senhor. Aí no verso 8 a gente vê ele dizendo assim, ó, desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, eu mesmo despertaria ao romper da alva. Tá vendo? Tá vendo? Ele falando para os instrumentos de música, né? Desperta instrumentos de músicas, desperta alaúde e harpa, eu mesmo despertarei, quer dizer, eu mesmo vou pegar meus instrumentos e vou adorar o Senhor. É isso aí, meu irmão. Liga lá um som lá, liga lá um louvor. Irmã, liga lá um louvor. Ô, meu irmão, começa a subir um hino aí, começa a cantar no coração, na mente, porque a tristeza está querendo tomar conta de você, né? A angústia tá vindo aí com tudo no seu coração, mas vai expulsando, vai lembrando dos louvores,
Vai lembrando da palavra que você ouviu ontem na igreja, né? Vai meditando nos louvores que você entoou ontem na igreja. Vai lembrando de Jesus, da cruz do Calvário. Vai lembrando que à sombra das asas do Senhor nós possamos abrigar, né? Quando vem a calamidade, a gente pode correr debaixo da sombra do Senhor. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é grande até os céus. A tua verdade até as nuvens. Está vendo como é grande a misericórdia do Senhor? Quando a gente não tem nada para falar para Deus, a gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim? Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Certo? Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Então é isso, né? É isso. Nós que tememos a Deus, devemos estar sempre o exaltando, porque é Ele que dá força para o seu ungido, porque é Ele que exalta a cabeça do seu ungido, né? Oh, coisa mais maravilhosa. Então Davi disse assim, Senhor, ser exaltado sobre os céus. Senhor, é tão grande a tua misericórdia, é tão grande, né? Do tamanho do céu. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente fala para os nossos filhinhos? Ah, eu te amo, tão grandão, até o tamanho do céu. Na verdade, a gente fala assim, né? Então, Davi quis dizer assim também. Ô Senhor, a tua misericórdia é tão grande, do tamanho do céu, né? Até as nuvens. Mas é muito mais, é lógico. Mas é um jeito de dizer que é grandão, né? Que a misericórdia do Senhor excede todo o nosso entendimento. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. A terra está cheia da glória do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus vivo, que deu para nós essa mensagem, né? Davi achou socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Então nós também vamos pegar essa palavra para nós hoje, para que a gente venha estar abrigado debaixo das asas do Senhor, até que passe as calamidades, e clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que por nós tudo executa, porque com certeza Ele dos céus enviará auxílio e nos salvará do desprezo daquele que procurava devorar-nos. Deus enviará a sua verdade, Deus enviará a sua misericórdia. Mas a gente vê aqui o quê? Davi com a boca fechada? A gente está vendo ele aqui esperando a misericórdia cair na cabeça dele? Não, imagina. A gente vê Davi clamando, adorando, louvando, olha, cantando, até exortando a harpas e alaúdes, despertai-vos, despertai-vos, vamos cantar, harpinha, harpinha, onde que você está? Vou te pegar. Aí ele ia lá, pegava a harpa, o alaúde, e começava a adorar esse Deus. Maravilha, né? Então vamos ficar com essa palavra, Salmo 57, recheadas de bênçãos, né? Com muita dor ele escreveu, mas produzindo efeitos gloriosos em nossas vidas, né? Então Deus exalta a cabeça dos seus ungidos. Podemos ver aqui que esse salmo, olha quantos anos faz, mais de 2000 anos. E Deus exaltando a cabeça de Davi até os dias de hoje. É Davi para cá, Davi para lá, Jesus, raiz de Davi, tá vendo? Então Deus exalta as pessoas que são humilhadas, né?
Louvado seja Deus, Deus é maravilhosíssimo. Então vamos ter uma ótima semana, vamos começar por essa manhã, né, na presença do Senhor. O vento sopra daqui e dali, mas a nossa fé tem que estar viva no Senhor. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Tenhais uma boa semana. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o justo.